Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Pessoal, vira e mexe eu vejo pessoas com dúvida em como fazer o scroll infinito. Para quem não sabe, o scroll infinito é aquela sensação, né, de que não, como é que eu posso dizer? A gente não tem, por exemplo, aqui um botãozinho para trocar de página, certo? À medida que o usuário vai rolando, o sistema, né, o aplicativo, ele vai carregando mais dados conforme ele rola. Então, aqui, por exemplo, nós temos 10 itens, né? E a minha requisição poderia ocorrer na hora que eu chego aqui no final, de forma que ele vai acrescentando mais 10 itens, mais 10 itens. É uma questão de paginação, né? E o scroll infinito ele cai bem nessa questão porque melhora bastante a experiência do usuário. Ele não precisa pressionar nada e ao mesmo tempo a gente não carrega uma quantidade enorme de informações ao mesmo tempo. E isso vai sendo carregado aos poucos. Para fazer os nossos testes, nós estamos utilizando aqui o JSON Placeholder. Para quem não conhece, é um site bacana para a gente testar algumas funcionalidades dos aplicativos. Ele tem alguns recursos disponíveis aqui previamente para a gente. Então, por exemplo, rota posts, tem 100 posts, de comentários, 500 comentários e tal. E aqui ele tem a lista de exemplos de rotas. Ele aceita tanto get, quanto post, quanto put, quanto patch, quanto delete. Sendo que, na realidade, essas rotas aqui, a post, a delete e tal, elas não provocam alterações de fato, elas só simulam o resultado, mas na verdade, no fim das contas, nada muda. Para nosso exemplo, nós vamos utilizar aqui a rota de posts. Inclusive, se a gente fizer aqui o nosso testezinho na nossa requisição, ó, eu posso dar um send aqui. E aí aqui, para a gente trabalhar com a paginação, a gente tem que colocar da seguinte forma: passar como query parameters o limite e o número da página. No caso aqui, página 1, né? É o que a gente vai carregar, começando primeiro, ele vai carregar os 10 primeiros itens. Se a gente quiser mudar isso aqui, por exemplo, se eu quiser limitar a 20, não tem problema. E aí ele me mostra os 20 primeiros itens, e aí à medida que a gente vai trocando de página, ele vai mostrando outros 20, e por aí vai. Vou até fazer esse ajustezinho aqui. O pacote que eu estou utilizando para fazer as requisições é o DIL, tá? Para quem não conhece, ele é muito bacana, eu gosto mais dele do que o HTTP, porque ele já traz algumas, como é que eu posso dizer? Ele já traz algumas coisas prontas, por exemplo, a gente não precisa ficar fazendo JSON encode, depois de cada requisição, ele já traz para a gente o data aqui em formato de lista ou de map, então eu gosto bastante dele. E a nossa aplicação aqui, ela é bem simples, eu nem mexi muito no exemplo inicial, eu só alterei aqui o My Homepage State para poder ajustar ao nosso exemplo, nossa demonstração. Eu não me preocupei aqui com boas práticas, não me preocupei com separar a lógica e nem nada, porque aqui a intenção é mostrar como fazer o scroll infinito, beleza? A única coisa que eu fiz aqui foi no init state chamar aqui o nosso get posts para ele poder carregar a nossa, para ele fazer a nossa chamada, né? Então vamos lá. O scroll infinito, como o próprio nome já sugere, ele depende de um elemento que tenha scrollagem, né? Que no caso aqui nós temos o list view, que ele tem aqui a funcionalidade do scroll. Single child scroll view pode ser utilizado aqui também. No caso eu fiz aqui um list view.builder em cima dos nossos posts aqui que vão ser carregados aqui embaixo na nossa requisição pelo método getPosts, que é executado aqui no init state. Como que a gente faz para fazer a questão do scroll infinito, então? Primeira coisa que a gente vai precisar
vai ser de um scroll controller. Vou chamar aqui de controller privado mesmo. Aí aqui no init state, eu vou fazer aqui a atribuição controller recebe um novo scroll controller. E depois a gente vai pegar o nosso scroll controller e vai adicionar aqui no nosso elemento scrollável, no meu caso no list view. Então ele tem um controller aqui que espera receber um scroll controller. Beleza. Por que isso? Porque a gente precisa observar o ponto da barra de rolagem aqui. Que à medida que o usuário ele for fazendo o scroll, né, ele vai rolando e existe aqui um início e um fim. E a ideia do scroll infinito, a princípio, seria o quê? Quando o usuário chegar ao fim, ele vai fazer uma nova requisição e vai adicionar novos dados aqui. Como que a gente vai fazer isso funcionar então? O scroll controller, né, lembra que eu usei o termo escutar? Então a gente tem aqui, ó, controller.add listener. O que é o listener, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, né? É o ouvinte. Então a gente pode utilizar esse método aqui para escutar as variações que acontecerem aqui no scroll controller, que nesse caso também vão acontecer conforme o usuário rola aqui a nossa barra de rolagem. Tudo bem? Outra coisa importante, toda vez que a gente cria um controller, a gente tem que fazer o dispose dele. Então a gente faz uma sobrescrita aqui no método dispose e aqui a gente vai chamar controller.dispose. O dispose, para quem não sabe, é o método executado no momento em que o widget ele vai ser desmontado, ele vai ser removido da árvore. E aí a gente faz o dispose dos nossos controllers justamente para poder evitar memory leaks. Tudo bem? E é uma boa prática. Quando a gente fizer um add listener aqui, a gente fazer também um remove. Né? No caso aqui vai ser controller.remove listener. Beleza? Só reiniciar aqui nossa aplicação para ele carregar o nosso scroll controller e pronto. Beleza. Agora o que a gente faz? A gente cria a nossa função, o nosso método, que vai ficar responsável por fazer o nosso scroll controller. Desculpa, fazer nosso scroll infinito, né? Vou criar ele aqui em cima, void. Pode ser que infinite scroll. Podem dar o nome que vocês quiserem, tá, galera? O que esse método vai fazer? Ele vai basicamente identificar, ele vai ficar responsável por identificar quando o usuário chega até o final e fazer uma nova chamada à nossa API. Tudo bem? Só que existe um detalhe aqui. O que a gente vai fazer para isso aqui funcionar? Primeiro, eu vou criar uma variável aqui chamada page. Eu vou começar ela como 1 e vou concatenar ela, né? Vou interpolar aqui embaixo no meu get posts a minha página. Tudo bem? E aí, o que acontece? Toda vez que o usuário chegar no final, primeiro a gente vai ter que fazer o quê? Page, né? Recebe page mais 1. Ou seja, nós vamos passar para a próxima página antes de fazer a nossa requisição. Mas a gente só vai fazer isso quando o usuário chegar no final. Como que a gente vai fazer para descobrir se ele chegou ao final? É assim, ó. Se o scroll controller.offset for igual ao scroll controller, né, o nosso controller.position.max scroll extent. Então,
se o nosso offset, ou seja, se a posição da rolagem for igual à posição máxima, né, da rolagem, significa que a gente chegou no final. Nós vamos incrementar a nossa página, e aí, só para deixar mais legível, né, page mais, e vamos executar novamente o nosso get posts. Só que qual é o detalhe? Depois que a gente for chegando lá no final, e isso eu vou até mostrar para vocês aqui, ó. Open DevTools, isso aqui é uma funcionalidade do Flutter. Vamos abrir aqui a nossa página de rede. Vamos ver o que vai acontecer. Vou reiniciar meu aplicativo. Ó, ele já fez a nossa requisição aqui para a página 1. Na hora que a gente estiver chegando lá no final, aliás, na hora que a gente chegar no final, né? Ó, ele vai fazer nada. Erro de gravações aqui, galera. Por que que ele não fez nada? Porque a gente criou o nosso método, mas a gente não está utilizando. A gente tem que passar ele aqui dentro do nosso add listener, nosso add listener, e também temos que passá-lo no remove listener. Desculpa. Pronto, voltando lá na BND Network. Deixa eu só dar um clear aqui. Pronto, reiniciou. Chamou a nossa rota da página 1. Aí agora sim, na hora que a gente chegar lá no final. Chegou ao final, olha lá. Chamou a página 2. Já apareceu mais aqui embaixo. Só que qual é o detalhe? Ó, chamou a página 3. Na hora que a gente chegar ao final, chamou a página 4. Chamou a página 5. Se vocês pararem para observar, o que acontece se a gente chamasse aqui a página 6? Ele viria com uma lista em branco, o que significa uma lista vazia, né? O que significa que a gente chegou na última página. E a gente precisa tratar isso. Por quê? Porque senão vai acontecer isso aqui, ó. Chegamos na página 5. Quando ele chegar até o final, chamou a página 6. Ó. Só que não adicionou nada. Por quê? Porque não tem nada para adicionar. O que está certo. Só que se a gente se o usuário voltar aqui em cima e depois rolar de novo lá para baixo, ó, já chamou a página 7, agora ele vai chamar a página 8, e tudo isso sem necessidade, porque, de novo, volto a dizer, olha lá, página 9, porque já chegou ao final. Então, a gente precisa tratar para evitar que várias outras chamadas aconteçam sem necessidade. E como que a gente pode tratar isso? Criando uma flag. Então aqui debaixo da minha page, eu vou criar uma flag booleana. Is last page, né? Se é a última página, começando como false. E aí, aqui embaixo, no meu get posts, eu vou prestar atenção, eu vou fazer esse teste. Eu vou verificar se a minha resposta veio vazia. Então, ó, se response.data is empty, ou seja, se for vazio. Só que aqui ele está reclamando porque o data ele pode ser nulo, tá vendo? E a gente não pode ter null como condição do if. Então, caso isso seja null, esse é o verificador de null do Dart, eu vou colocar aqui como false, porque se chegar null ali não significa que chegou ao final, significa que houve algum problema, alguma coisa no meio do caminho que não, mas não foi porque chegou ao final. Se for a última página, vai chegar vazio. Então, se a nossa lista vier vazia, is last page recebe true. E agora aqui em cima, a gente vai fazer essa verificação, né? A gente só quer executar aqui se não for a última página. Então aqui, ó, se not last is last page, né? Se não é a última página, aí sim eu executo essa galera. Vamos ver se vai funcionar. Vou limpar aqui, reiniciar a aplicação.
Chamou a página 1, beleza, vamos até o final. Chamou a página 2. Ó. Rolei até o final. Chamou a página 3, beleza. Página 4. Página 5, beleza. Ó, chegamos no final, ele vai chamar a página 6. Ok, ele precisa disso para saber que é a última página. Chamou. Só que agora, ó, mesmo que a gente volte aqui um pouquinho e desça de novo, ele não chamou a página 7, viu? Então ele não vai ficar mais mandando requisições desnecessariamente para nossa API e até consumindo a internet do usuário sem necessidade, né? Tranquilo? Então, pessoal, esse é o macete aqui do scroll infinito com o Flutter, tá? Por favor, não se esqueçam desse detalhe aqui do dispose para evitar que fiquem qualquer resíduos, né, na memória do dispositivo do usuário. Então é importante vocês não se esquecerem dessa parte aqui. E é isso aí. Aqui a manha, né, o macete é justamente a questão do scroll controller e fazer o listener dele aqui. E vincular o listener com a chamada da nossa API. Show? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não deixe de dar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações. Um forte abraço, até o próximo vídeo e valeu!